Bem, nessa questão aí da bicicleta, ele fala assim, ó. Em uma bicicleta, a transmissão do movimento das pedaladas se faz através de uma corrente, acoplando em um disco dentado dianteiro, coroa, a um disco dentado traseiro, catraca, sem que haja deslizamento entre a corrente e os discos. A catraca, por sua vez, é acoplada à roda traseira, de modo que as velocidades angulares da catraca e da roda sejam as mesmas. Isso aqui é extremamente importante. Então, ó, as velocidades angulares da catraca e da roda sejam a mesma. Então, vamos gravar essa parte aí que é importante. Ver a seguir a seguinte figura representativa de uma bicicleta. Em uma corrida de bicicleta, o ciclista desloca-se com velocidade escalar constante, mantendo um ritmo estável de pedaladas, capaz de imprimir ao disco dianteiro uma velocidade de 4 radianos por segundo. Para uma configuração em que o raio da coroa é 4R e o raio da catraca R, né? O raio da catraca R e o raio é de 0,5 metros. Com base no exposto, conclui-se que a velocidade escalar do ciclista. Então vamos entender aqui o seguinte. Mantendo o ritmo estável de pedaladas, capaz de imprimir no disco dianteiro uma velocidade angular. Lembrando para você aqui, ó, que o disco dianteiro que ele coloca para nós aqui é a coroa, tá? O disco dianteiro é a coroa. Então a velocidade deste aqui, ó, angular dele é de 4 radianos por segundo. Ele quer saber qual é a velocidade que ele está tendo. Então eu tenho dois passos nessa questão. Passo número 1. Passo número 1, a velocidade de transmissão da coroa para a catraca. Então eu tenho aqui, ó, velocidade 1, velocidade 2. Vou chamar aqui, ó, eixo número 1, eixo número 2. Velocidade 1 é a angular 1 vezes o raio 1. Angular 2 vezes o raio 2. Vamos começar por essa etapa aqui. Tá ok, moçada? Ele me diz que a angular que ele está dando em 1 é de 4 radianos por segundo. O raio 1 é 4R. 4R. A angular 2, aqui eu vou descobrir, já já você vai entender isso. A angular 2 é o raio 2, que é R. Esse raiozinho aqui, ó, da catraca, tá bom? Esse raiozinho aqui da catraca, que é R. Por isso que R aqui vai embora com esse R. A angular 2 vale 16 radianos por segundo. 4 vezes 4, 16 radianos por segundo. Ela é menor, ela vai ter aí uma velocidade de radianos maior, né? Menor o raio, maior a velocidade. A segunda etapa, preste bastante atenção comigo. A segunda etapa, etapa número 2, eu vou olhar para o eixo. Então, se é uma transmissão de eixo, eu vou te lembrar a você. Na transmissão de eixo, a velocidade angular de 1 é igual à velocidade angular de 2. Velocidade angular é a linear sobre o raio. Velocidade angular é a linear sobre raio. Tudo bem? Então, a velocidade angular, no nosso caso aqui, ó, eu vou chamar o eixo menor, tá? Então, que é o que nós encontramos aqui, ó. Eu estou transferindo ela para o segundo eixo maior. Então, eu tenho a velocidade angular, que é 16, e vou transmitir ela para a roda. Então, aqui na roda, ó, eu vou ter a velocidade da bicicleta. Então, eu tenho aqui 16, velocidade angular 2, que é a da roda, vou chamar até aqui a velocidade angular da roda, é V sobre R, que é 0,5, o raio da roda. Então, a velocidade da roda vai ser 16, que multiplica 0,5. 16 que multiplica 0,5 vai dar 8 metros por segundo. 16 que multiplica 0,5, 8 metros por segundo. Então, esse é um exercício de duas etapas. Primeira etapa, vamos fazer aqui uma voltinha. O que você fez?
Você descobriu a velocidade angular do eixo da catraca, o eixo número 2. Então, velocidades são lineares porque foi a velocidade que veio pela corrente. No número 2, que é a segunda etapa, é o eixo. Tanto a catraca como a roda da bicicleta estão ligadas ao mesmo eixo. Por isso que eu igualei velocidades angulares. A velocidade angular aqui, ó, eu achei do lado de cá. Velocidade angular aqui, você tem que lembrar que é da catraca. É a velocidade angular da catraca. Certo? Vamos lá na próxima questão. Vou botar ela aqui para você. Tenta fazer essa questão aí. Bora lá. E aí a gente já começa. Então vamos lá. A figura mostra duas polias A e B de raio RA e RB, respectivamente sendo o raio de A maior do que o raio de B. Essas polias estão unidas por uma correia C e o atrito impede que ela deslize quando as polias giram. Se a polia A estiver girando em uma frequência constante, letra A e B têm o mesmo período. Então vamos aqui entender logicamente. Se está acontecendo um sistema de polia, o que eu tenho igual? Eu tenho que a velocidade da polia A é a mesma velocidade da polia B. Não é isso? Nessa relação, eu tenho frequência de A, raio de A, frequência de B e raio de B. Então, a frequência de A é diferente da frequência de B. Eu tenho uma relação que depende dos raios. E como o raio de A é maior do que o raio de B, eu já tenho essa diferença. Então, A e B não têm o mesmo período, porque frequência e período são grandezas inversamente proporcionais. Você poderia vir aqui, ó, trocar o R de A sobre o período de A, o R de B pelo período de B. Então, eu tenho duas maneiras de enxergar a equação. Eu posso enxergar dessa maneira de cá e dessa maneira aqui também. Ó. Essas duas maneiras. A e B têm a mesma frequência. Também não tem nem o mesmo período, nem a mesma frequência. O módulo da velocidade angular de A é maior do que o módulo da velocidade angular de B. Velocidade angular, aí vamos lá. Velocidade angular, aí sim. Ó, velocidade angular é o nosso W. Ele está perguntando se é maior do que a velocidade angular de B. Velocidade angular, 2π, tá ok? Vezes F. 2π vezes F é a nossa velocidade angular. Carlos, como é que eu poderia fazer a velocidade angular analisando maior ou menor neste caso aqui? Você faz a comparação. Vem aqui comigo. Você não fez que velocidade angular, a linear não são iguais? Então aqui, ó, é a angular vezes o raio. Angular de A, raio de A. Angular de B, raio de B. Ele diz que um raio é maior do que o outro, tá certo? Angular de A vai ser a angular de B vezes o raio de B sobre o raio de A. Como o raio de A é maior, moçada, como aqui eu tenho uma grandeza maior, a minha velocidade angular de A vai ser menor. O raio menor, eu giro menos vezes do que o B. Tá? Eu giro menos vezes do que o B. Então, ele fala, o raio de A, a angular de A é maior do que a de B, eu aqui, enquanto dou uma volta, esse aqui vai dar mais de uma volta, vai dar 1,5 volta. Então, a velocidade angular de A não é maior, a velocidade angular de A é menor. E a maneira que eu poderia calcular ela seria essa aqui, tá? A maneira que eu poderia calcular essa aqui. Eu ainda tenho dúvida, ainda não consigo enxergar muito. Coloca número, tá? Chama o A de 2, o B de 1. Você vai ver que tem uma relação de um raio maior do que o outro. Sem problema. Coloca o número aí. Letra D. O modo da velocidade tangencial de A é o mesmo da velocidade tangencial de B. E é como nós começamos a nossa questão. Tá aqui, ó. Se eu tenho um sistema de correia que eles não escorregam entre eles,
a velocidade linear é igual. Velocidade angular de A é o mesmo que de B, a velocidade angular de A não é a mesma. A velocidade angular de A é menor, igual a gente já viu no item anterior, que é o item C. Então, a nossa resposta aqui seria a letra D de dado, é a nossa questão. Vamos lá, próxima questão. Faz ela aí agora, vou te dar um tempinho, bora lá. Então, ele fala bem assim, ó. Uma cinta funciona solidária com dois cilindros de raios 10 centímetros e 20 centímetros. Supondo que o cilindro maior tem uma frequência de rotação F2 igual a 60 RPM, qual é a frequência de rotação F1 do cilindro menor? Ele não pediu para nós colocar em Hertz, então eu posso fazer em RPM mesmo, tá? Então eu teria aqui, ó, frequência 1 vezes o raio 1, frequência 2 vezes o raio 2. Você vai percebendo que ele está trocando só as histórias, né? Só vai trocando história. É um exercício que a gente está sempre nas mesmas equações. Frequência 1 eu quero saber, F1. O raio 1 vale 10. Frequência 2, tá? Ele me deu ali 60 RPM, se eu usar ela. E o raio é 50. Como esse é menor, já dá para perceber que a frequência 1 tem que ser maior do que a frequência 2. Menor o raio, mais rápido, mais frequente. Então, do nosso lado de cá, ó, vai dar frequência 1 vezes 10, 60 vezes 50 vai dar 3.000. A minha frequência 1 vai dar 300 RPM. Essa seria a frequência do nosso amigo. Se você dividir por 60, tá bom? Você dividir por 60, vai dar 5 Hz, sem problema. Ou um ou outro, tranquilo. Na letra B, essa aqui foi a letra A. Na letra B, qual é a velocidade da cinta? Velocidade da cinta é eu pegar aqui a velocidade linear, que é angular vezes o raio, 2π vezes a frequência vezes o raio. Se eu pegar a frequência 1, eu tenho que pegar o raio 1, tá? Se eu pegar a frequência 2, eu tenho que pegar o raio 2, não tem problema. Sem só lembrar disso aí, porque a velocidade é a mesma, tá? Então, frequência vezes o raio. Velocidade da cinta, 2π, frequência 5 Hz, aí eu teria que transformar, porque tem que ser em Hz, vezes o raio. O raio 1, 10 centímetros. Se você botar 10 centímetros, tá? Vai achar em centímetros por segundo. Se você botar 0,1, vai achar em metros por segundo. 2 vezes 5 vai dar 10. 10 vezes 0,1 dá 1. 1 vezes π, nossa resposta, π metros por segundo. Seria a velocidade da cinta. 3,14 metros por segundo ao quadrado. Então, isto aí é como você vai determinar a frequência de rotação em movimentos circulares, tá? Treine os outros exercícios para a gente poder fazer. E eu vou colocar depois o Google Forms, né, para a gente poder resolver mais questões sobre isso aí. Aí você clica no link, faz mais algumas questões do Google Forms. Beleza? Então, paramos por aqui. Até a próxima aula.